Aleluia. Feliz sábado. Feliz sábado também aos queridos irmãos. Nós vamos começar a nossa recapitulação da lição. Antes da gente recapitular a lição, Silvio, eu queria pedir só para você fazer uma oração breve para a gente fazer esse estudo. Vamos então orar. Nós te agradecemos, Pai do céu, por nos dar a oportunidade de estarmos hoje em tua casa. Rogamos que o Deus Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento para bem entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Muito bem, nós não vamos ter os apontamentos, a chamada, né? Não temos ainda como dividir em classes, então a gente vai fazer a lição aqui geral, mas você pode participar daí, tá certo? E deve, né? É isso. A gente vai tentar fazer de uma forma bem dinâmica, nós não temos também muito tempo, depois os meninos coloca aquele anúncio, né, do tempo que é pra gente, que às vezes a gente se empolga com a lição, né? Quando a gente está online, a gente passa 1h30 fazendo a recapitulação da lição. Voltando agora, a gente tem um tempo mais restrito. Mas estamos na 6ª lição de 13, né? Já estamos aí praticamente no meio do trimestre. O título da lição dessa semana é Outras lições do Mestre dos Mestres. Lembrando aí que nós estamos estudando sobre educação e redenção. O versículo para memorizar dessa semana está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aqui está se referindo à história do cego Bartimeu, que é uma das lições que a gente vai ver aí. Silvio, eu fico pensando assim, quando uma pessoa faz alguma coisa de errado, ela fica com vergonha. Na verdade, lá em casa, até a Lili, que é a cachorra, quando ela faz alguma coisa de errado, que a gente chega, a gente já nota ela cabisbaixa, no canto, com vergonha de alguma coisa. A gente desconfiada, né? Já sabe que ela aprontou alguma coisa. E eu fico aqui pensando na situação de Adão e Eva, quando Deus, né, veio para chamar eles ali logo depois do pecado, eles escondidos, morrendo de vergonha. Fico pensando também no que passou ali na cabeça de Jacó quando ele estava fugindo, e ele pensando naquelas coisas que ele tinha feito de errado com o irmão dele, que ele tinha enganado, né? Eu fico pensando também, Davi, quando o profeta chegou para ele e contou toda aquela parábola para ele, e de repente ele caiu em si, deve ter ficado morrendo de vergonha daquilo que ele tinha feito, né? E assim também a mulher adúltera, eu acho que não tinha vergonha maior do que ser pega no flagrante adultério ali no ato, e depois ser levada para o meio da rua e ser exposta para todas as pessoas. Eu acho que ali foi uma vergonha terrível, né? Mas o que essas histórias têm em comum com a gente, né? Que nós também somos pecadores, né? Então, assim, o que você tem ainda, eu sei que já falei muito, mas a acrescentar sobre esse trecho? Pois é, de todas essas experiências que a Marlete contou aqui, todas elas têm algo em comum. A natureza pecaminosa do ser humano que nós também temos, que nos leva a fazer coisas que não deveríamos fazer. E aí, depois que o ato é praticado, a vergonha cai em si, o medo de ser descoberto, tá? E por isso que fez com que Adão e Eva se escondessem, tá? Que fez com que todos esses personagens bíblicos e nós também, quando cometemos qualquer erro, tendemos a nos esconder, porque essa natureza carnal e pecaminosa em nós nos leva a cometer esses atos. Agora, o bom disso tudo, Marlete, é que o versículo-chave, o verso para memorizar, que foi lido anteriormente, né, referindo-se à história do cego Bartimeu, Jesus disse: olha, vai, a tua fé te salvou, ou seja, você está perdoado. Então, cada vez que nós cometemos algo assim,
horrível aos olhos dos outros e aos nossos próprios olhos, mas nós buscamos a salvação e o perdão de Cristo. Ele disse: olha, vai, a tua fé te salvou. Alguém gostaria de fazer mais um comentário sobre essa parte da lição de sábado? Ok, então vamos passando aqui para domingo. Então, assim, eu já falei aqui um pouco sobre a história de Adão, né, de como eles se esconderam ali, depois que cometeram algum erro. Na verdade, o erro deles foi comer daquele fruto. A Bíblia não diz que fruto era, embora as pessoas especulem que tenha sido uma maçã, né? Tem gente que diz que foi um coco, porque ele diz que tomou e bebeu do fruto, né? Tomou e comeu, bebeu e comeu do fruto. A gente não sabe. Esse não é o foco, esse não é a importância. Mas eu queria saber de você, Silvio, o que simbolizava, o que implicava o fato do casal comer o fruto daquela árvore? O que isso implicava? Pois é, eu costumo dizer que naquela árvore não tinha nenhuma poção mágica, ela não tinha uma dose de veneno mortífero, nada disso existia, mas era simplesmente o fato de desobedecer a Deus. Era uma aberta rebelião contra Deus. E quem provocou tudo isso foi exatamente quem era especialista em rebelião, Satanás. Ele se rebelou no céu e levou o ser humano também a se rebelar contra Deus, tá? Então o problema ali não era a fruta, mas sim a desobediência do ser humano para com o que Deus tinha claramente ordenado que ele não fizesse. Muito bem. Olha, a qualquer tempo que você quiser comentar, é só levantar a mão, tá? Que a gente vai abrir a oportunidade. Lembrando que você que está aí no chat também, no YouTube, e quiser fazer uma pergunta, o pessoal que tiver, eu não estou no celular, né? Mas quem estiver vendo, fala aqui que a gente faz a pergunta aqui ou o comentário que você tiver exposto aí. Mas, Silvio, não é estranho que quando Deus venha chamar o casal, né? E ele pergunte assim: onde vocês estão? Cadê vocês? Será que Deus não sabia? O que isso nos quer dizer? Pois é, Deus sabe todas as coisas, tá? Jesus até disse que nada acontece nesse mundo, nem um fio de cabelo, um passarinho, uma folha de árvore cai que ele não saiba. Sim, Deus sabia perfeitamente onde Adão estava, onde Eva também estava, mas quando ele os chamou, foi exatamente para que eles pudessem reconhecer quão distante eles tinham ido de Deus através da sua desobediência. Foram tão longe de Deus que decidiram se esconder do seu melhor amigo. Veja só quão nocivo é o pecado e até onde ele nos leva. Levou o primeiro casal a se esconderem de Deus, tá? Ok. Agora, Marlete, tem algo interessante nessa parte ainda, né? Que Romanos 5:19, 11 a 19 diz que da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um só homem, também a salvação veio por outro homem, que foi Jesus Cristo. Exatamente. Eu queria até convidar os nossos amigos a lerem conosco o capítulo 5, abrirem a Bíblia, né, no capítulo 5 de Romanos, e ler o versículo 12, porque ele até contextualiza a próxima pergunta que a gente vai fazer, né? Que é nesse contexto do que você está falando. Romanos 5, versículo 12. Ok? Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a minha pergunta é: o que é que a gente tem em comum ou a ver com a situação de Adão e Eva, né? Pois é, vamos exemplificar da seguinte forma, né? A família real inglesa, né, britânica, quando nasceu um filho, automaticamente ele já era herdeiro do trono. No caso, o primeiro herdeiro é o príncipe Charles, né? Independente de ele ter escolhido ou não, ele já nasceu herdeiro ao trono, tá? Então, quando nós nascemos também, nós já herdamos automaticamente a natureza carnal e pecaminosa que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, tá? Então, naturalmente, a gente já nasce com essa natureza. E aí, a Bíblia até diz que é uma luta constante que nós devemos ter a vida toda para poder subjugar essa natureza pecaminosa, tá? Para que ela não
não cresça em nossa vida, e sim que a natureza de Cristo possa habitar em nós. Muito bem, passando então aqui para a parte de segunda-feira, que fala sobre a história de Jacó. Então Jacó aprontou ali com o irmão, pegou a bênção que era para o irmão, né? Se fez passar ali pelo irmão dele, já tinha meio que enganado ele com a história da lentilha. Não foi bem enganação, mas no fundo foi, né? Foi um golpe baixo, vamos dizer assim. E por final das contas ele foge ali com o apoio da mãe, porque senão o irmão ia matar ele. E nessa fuga dele, ele toma ali em algum trecho, né, da sua estrada, ele pega uma pedra, cansado, coloca na cabeça, vai dormir, e ali ele tem um sonho, né? E aí depois, se você quiser até contar um pouco mais, mas eu queria saber assim, que lições sobre quem é Deus a gente aprende a partir dessa história da visão da escada de Jacó? Pois é, antes de responder a tua pergunta, eu tenho um fato interessante que é importante que a gente comente, né? Que cada vez que o ser humano, ele tenta tomar a direção da vida e fazer a coisa por sua inteligência, seu jeito de ser, dá errado. Isso ficou provado quando Abraão aceitou ter um filho com Agar, e nessa situação aqui, existia uma profecia de que quando Rebeca estava grávida, os meninos mexiam muito no ventre e disseram, mas por que isso? E alguém disse assim, olha, existem 2 seres dentro de você, e o maior servirá ao menor. Então já existia uma profecia de que Jacó seria sim o herdeiro principal, apesar de ele não ser o primogênito. Mas aí Jacó resolveu fazer do seu jeito. Ele enganou o pai já estava cego pela idade, ele vestiu a roupa do irmão, tá? Botou peles aqui de cabras, porque o Esaú era bem cabeludo e ele era liso, botou pelos aqui nas mãos, aqui no pescoço, vestiu a roupa do irmão, se disfarçou para poder enganar um velho cego. E ele fez isso mesmo, enganou o próprio pai. E aí, como consequência, a Marlete já começou falando, né? O irmão mais velho ficou extremamente revoltado com ele e prometeu, na hora que meu pai morrer, eu mato ele também. E a Rebeca, mãe dos dois, né, que amava muito Jacó, ela se desesperou e mandou que ele fosse embora, fosse para a terra dos seus parentes, lá em Harã. E no caminho, tá, como a Marlete falava, ele então teve um sono. Ele estava com muito sono, muito cansado, e dormiu e teve um sonho. No sonho ele viu que existia uma escada enorme que ligava a terra ao céu, e que anjos subiam e desciam por aquela escada. Quando Jacó acordou, ele entendeu, na mesma hora, que Deus se fazia presente naquele lugar. E melhor ainda, apesar do erro que ele tinha cometido, do erro enorme, ele tinha enganado o próprio pai, o irmão, mas ele entendeu que apesar disso tudo, Deus o perdoara, e que Deus estava ali com ele, tá? E que ele não estava abandonado. E isso é uma boa lição para nós hoje. Que bom nós sabermos que apesar dos nossos erros, Deus continua nos amando, Deus continua nos abraçando, Deus continua nos buscando, tá? Então essa é a mais preciosa das lições dessa parte da história de Jacó. O fato de que Deus nos ama apesar dos nossos erros. Porque se não fosse contrário, se Deus nos abandonasse por causa dos nossos erros, nós estaríamos destruídos, perdidos, tá? Porque o próprio Isaías disse que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia, ou seja, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. É verdade. Da mesma forma, sim, Edmilson, da mesma forma que Deus procurou Adão e Eva, procurou Jacó também através do sonho. Sim, Edmilson.
Muito bem. Alguém mais quer comentar, participar? Só enfatizando, Marlete, né? Gênesis capítulo 28, versículo 15, diz exatamente esse é o diálogo de Deus com Jacó, né? Eis que eu estou contigo, continuou a voz de Deus, e te guardarei por onde quer que fores, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei prometido. Então, Deus estava ali assegurando a Jacó que, apesar dos erros que ele havia cometido, que eram muito graves, ele, entretanto, estaria com ele, tá? Ele o abençoaria como havia prometido. Muito bem. Passando aqui, então, para a parte de terça-feira, que fala sobre o Rabi Jesus, Rabi que quer dizer mestre, né? E a gente vai até ver aqui em que contexto isso foi dito. Um dos versículos que é talvez mais conhecidos, realmente esse deve estar entre um dos mais conhecidos da Bíblia, é João 1:1, que fala que Jesus, no princípio, na verdade, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e que o Verbo também era Deus, e lá no versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós entendemos plenamente, né, desde o início da nossa conversão, quando a gente faz estudo bíblico, quando a gente dá estudo bíblico, que o texto se refere à pessoa de Jesus que se fez presente aqui, que estava lá no princípio da criação e que se fez presente aqui e habitou entre nós, né? Tanto aqui o apóstolo João, que escreveu o livro, quanto João Batista, eles tinham em mente que Jesus era um ser muito grande, né? Um ser grandioso, e que tinha muitos ensinamentos a dar para todas as pessoas que tivessem ali contato com ele. Mas na visão de João Batista, né, que foi um grande pregador, que tinha os seus discípulos, mas que foi muito humilde em dizer que ele era apenas aquele que anunciava e abria o caminho para o verdadeiro Messias, na visão de João Batista, o que foi que ele ensinou sobre quem era Jesus? Bom, um dos episódios que João teve mais contato com Jesus foi no batismo. E quando Jesus se aproximava dali para ser batizado, ele disse a todos os que estavam ouvindo ali, as muitas pessoas que estavam ali: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anteriormente ele já tinha falado, que a Marlete disse, né, que ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias, as correias das sandálias dele, tá? Em atitude de humildade, porque ele reconhecia que ele não era o Messias. Ele era apenas aquele que estava preparando ou precedendo o Messias para que ele pudesse então realizar o seu ministério. Muito bem, né? E aliás, o próprio João Batista, ele declarou que aquele era o Filho de Deus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a gente via ali em Jesus, em João Batista mostrando a verdadeira face de quem era Jesus, porque, inclusive, a gente vai ver aí mais na frente, nem os próprios discípulos entendiam. Estavam ali com ele, né, mas isso é na parte da lição de quinta-feira, né? Nós não vamos ainda adiantar. Marlete, tem um fato interessante aqui, né, nessa história de Jesus como rabi, né, como mestre, é que Jesus ele procurou sempre ter um ministério muito discreto. Ele curava as pessoas, olha, não diga a ninguém, tá? Ele não queria, assim, chamar os holofotes para si, tá? Mas todas as pessoas, quer sejam os seguidores dele ou as pessoas de fora, de certa forma elas tinham que reconhecer que ele era o mestre dos mestres, tá? Pela forma como ele tratava as pessoas, pela forma como ele se portava, pela forma como ele cumpria o seu ministério, tudo isso levava as pessoas a acreditar que ninguém falava como ele, porque esse homem fala com muita autoridade, disseram os soldados, tá? Então, reconhecidamente, João Batista e todas as pessoas do seu tempo e posterior ao seu tempo reconhecem Jesus como o maior mestre que existiu neste mundo. Exatamente. Inclusive, Ellen White, né, em uma publicação, né, ela diz que ele foi considerado, então, ali o maior mestre que o mundo já conheceu. Claro que a gente entende da divindade dele, mas se a gente for falar como pessoa,
como na sua forma carnal, Jesus foi o maior dos mestres que houve. Não porque ele falasse apenas para as pessoas fazerem, mas porque ele mesmo mostrava, através da sua vida, através das suas ações, do seu modo de lidar, do seu modo de falar, qual é o verdadeiro sentido do cristianismo. Muito bem. Então, passando aqui para a parte de quarta-feira, fala sobre a mulher que retrucou, né? Aqui conta a história da mulher chamada, diz que a cidadania dela era cirofenícia, né? Ela era das cidades ali da região que ficava entre Tiro e Sidom. E esse povo era um povo que falava grego, né? Jesus e os seus discípulos eram judeus, né? E não havia amizade entre esses povos. Tá? Exatamente. E Jesus ia passar por essa região, né? Vinha ali meio que já sabendo do que Herodes tinha feito com João Batista, já vinha meio que querendo se esconder daquela situação, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. E ali ele se escondeu, vamos dizer assim, né? Se intocou numa casa para que ninguém o descobrisse. Mas uma mulher que estava muito necessitada da bênção de Jesus, precisando ali que a filha dela fosse curada, não se conteve e foi atrás de Jesus para pedir essa bênção, né? E eu imagino ali a cara dos discípulos, primeiro olhando uma mulher atrás de Jesus, procurando Jesus, né? Falando em grego. Segundo, que é uma língua excluída, vamos dizer assim, né? Era tipo assim, cara, que nem hoje um árabe, eu acho que chegar nos Estados Unidos falando árabe ali, o povo já fica logo, é terrorista, né? E aí eu acho que ali o pessoal já ficou aterrorizado ali com aquela situação. Mas o pior não é isso, é a conversa dela com Jesus, é o que mais chama a atenção, porque ela chega, pede ali a cura para a filha dela, e a resposta de Jesus me pareceu muito dura. Não, para ser bem sincera, ser chamado de cachorro, eu sei que ele ainda tentou amenizar e disse assim, não é bom que se tire o alimento dos filhos e dê para os cachorrinhos, né? Assim, ainda tentou amenizar, né? Mas, Silvio, o que é que essa história diz? Por que Jesus foi tão duro? Ou, na verdade, ele foi duro mesmo com ela? O que isso significa, essa fala de Jesus? Existem algumas coisas que a gente precisa notar, né? Primeiro, a região que essa mulher morava, entre Tiro e Sidom, né? A terra de Jezabel, tá? Deu para você sentir o impacto aí, né? Ela morava na terra de Jezabel. Ela morava na terra de Baal, tá? Terra de Baal. E aí, os judeus em si, eles não gostavam de cachorro, não criavam cachorro, não tinham o hábito de ter cachorro em casa. Eles não tinham o hábito. Já os fenícios, tá? Eles não apenas criavam, como domesticavam e até vendiam, tá? Para as outras nações, tá? Então, quando Jesus chegou ali e disse para aquela mulher, ele estava exatamente dizendo qual era o seu ministério. Ele tinha apenas 3 anos e meio, e profeticamente ele tinha que cuidar do povo judeu, porque era a última chance que eles teriam de arrependimento. Os 3 anos e meio da missão de Jesus, tá? Parece assim para nós assim meio grosseiro, tá? Em português, né, para brasileiro, parece meio grosseiro a atitude de Jesus para com aquela mulher, né? Mas pela insistência dela, e esse deve ser o ponto que nós devemos enfatizar nessa história, a insistência da mulher em querer buscar a bênção, tá? Em querer a cura da sua filha. Tá? E também, Silvio, desculpa, a resposta dela também foi fenomenal. Eu acho assim que das conversas de Jesus, ninguém nunca deu uma resposta similar a essa para Jesus. É tão tal que a resposta de Jesus para ela foi, filha, vai lá, tu conseguiu, tua fé te salvou, vai em frente, tá? Tu conseguiu exatamente o que tu querias, tá? Então, assim, eu quero tirar da história dessa mulher, e para nós hoje, alguma experiência muito importante. Muitas vezes você tem orado uma vez por uma coisa, e como aquilo não acontece do jeito que você quer, na hora que você quer, você simplesmente desiste. Aquela mulher ficou horas atrás de Jesus e dos discípulos, chamando por ele, Senhor, Senhor,
E os discípulos começaram a dizer assim, ó, despede essa mulher, está demais, está enchendo o saco, não quero isso, tá? E aí até que ela conseguiu se aproximar, e Jesus então falou, olha, não é tempo para isso, meu tempo agora é para cuidar da casa perdida de Israel, eu tenho pouco tempo para isso, tá? Em outras palavras, ele disse, olha, não é bom que seja tirado o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas aí vem a resposta espetacular daquela mulher, que disse, olha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas do seu Senhor. Ela sabia exatamente o que estava falando. Silvio, deixa eu ver aqui se o pessoal interage. O que vocês entendem que a resposta dela quis dizer? Quando ela diz assim, né? Não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Qual é a interpretação desse texto, Edmilson? Mais alguém quer comentar? Eu sei que o comentário da Edmilson foi bem completo, né? Mas às vezes alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu ainda não entendi como é que é. O lixo do rico é o luxo do pobre. Ah, sim, o lixo do rico. Traduzindo aqui para o pessoal que talvez não esteja conseguindo ouvir, né? O lixo do rico é o luxo do pobre. Muito bom, né? Essa frase, para o pessoal que está vendo a gente pela internet, foi colocada porque ela estava querendo pelo menos o que sobrava, que os judeus não estavam querendo. Tá? Disse, não, me dá pelo menos um pouquinho, o resto que eles não querem, eu quero. Tá? Que era exatamente o poder estar ao lado de Jesus e receber as bênçãos que ela receberia com o poder de Cristo. E ela sabia que a migalha que Jesus desse para ela, tipo assim, uma pequena atenção já era muita coisa, porque bastava tocar na veste, né? Só um pouquinho. Exatamente. Ele passava o tempo todo com os discípulos, almoçava com os discípulos, comia, ceava com os discípulos, andava, viajava. Então os discípulos tinham ali a atenção dele o tempo todo. Ela não queria aquilo para ela. Ela queria 1 segundo da atenção dele. E ela sabia que se Jesus apenas dissesse uma palavra, essa migalha de salvação lá da vida da filha dela seria suficiente para ela. Já era um luxo, né? Como diz o Edmilson, já era uma maravilha. Realmente uma excelente história e assim uma forma fenomenal de Jesus nos ensinar uma lição, né? Passando aí para a parte de quinta-feira, falando aí sobre um aluno que entende. Então, até já adiantei na parte de terça-feira na minha fala, né? Que os discípulos, eles andavam ali constantemente com Jesus e obtinham diariamente, constantemente, ensinamento dele. E eu queria, inclusive, para eu contextualizar minha pergunta, convidar você para abrir Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 8. Dois versículos que nós vamos ler, o 31 e o 32. Tem alguém na congregação que gostaria de ler para a gente? Eu convido também você que está aí no YouTube, se você tem uma Bíblia perto de você, faça a leitura também desse trecho, tá? Marcos capítulo 8, os versículos 31 e 32. Alguém da congregação pode ler para a gente esses dois versos?
Vou ler então aqui. Certo. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Já pensou? Jesus todo dia ensinando, gente, eu vou morrer, mas depois de 3 dias Meu reino não é deste mundo. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Aí Pedro, mas o que é isso, Senhor? Vem cá, vem aqui. Não, não fale isso não. O pessoal não vai entender o que você está falando. Tá legal está falando. Essa fala não é interessante. Esse negócio aí de morrer, realmente não tem pena de ti mesmo, né? Não fica falando isso. Mas assim, então, o que esse versículo nos mostra? Que os discípulos andavam constantemente com ele, ouviam todos os sermões dele, mas parece que estavam cegos. Parece que não viam aquilo que estava na frente. O objetivo da missão eles não estavam compreendendo. Não estavam entendendo ainda. Mas parece que tinha um cego que via mais do que os discípulos, Silvio. Quem era esse cego? Conta aí para nós a história do filho de Timeu. Tinha um camarada lá que ficava na beira do caminho, chamado Bartimeu. E a história conta, né? Marcos conta que quando Jesus ia passando por ali, então ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, os discípulos estavam com Jesus todos os dias e não entendiam a missão de Jesus. Bartimeu, Jesus estava passando por ali e ele automaticamente já o identificou como filho de Davi, como o Messias, aquele que haveria de vir para resgatar aquele povo, tá? Então, os que viam não estavam vendo, e o que não via estava vendo perfeitamente qual era a missão de Jesus naquele momento. É por isso que Jesus mandou dizer a João Batista, né? És tu o Messias? Ele diz assim, olha, os cegos veem, né? Os presos são libertos, mas é justamente disso que ele está falando, um cego vendo, não apenas depois da cura, mas antes mesmo da cura, o Bartimeu já enxergava além, né? Já enxergava quem era Jesus, né? E apesar ali de toda a dificuldade que ele teve ali em meio à multidão também, né? E ele foi ali gritando, pedindo para ser curado. Então, o que é que Jesus faz ali na vida de Bartimeu, Silvio? Pois é, mais uma vez nós vemos aqui a experiência da insistência, tá? Bartimeu insistiu, as pessoas dizendo, te cala, e ele insistindo, continuou gritando, te cala, e ele continuou gritando. Gente, nós precisamos ser mais insistentes, nós precisamos ser persistentes, não podemos desistir na primeira negativa que nós tivermos. Vamos continuar orando, pedindo, clamando, para que Deus possa então nos atender, tá? Bartimeu, ele tinha uma grande oportunidade ali na sua vida, era aquele momento, ou talvez nunca mais ele fosse encontrar o mestre, tá? Mas quando ele encontrou Jesus, identificou Jesus como Salvador, tá? Ele agarrou aquela oportunidade que ele teve ali, aí então Jesus o chamou e o curou ali na frente de todas as pessoas. E era outro que estava atrás das migalhas também, né? Outro não queria muita coisa não, ele queria, claro, lógico, sonho dele, ver as cores de um pôr do sol, ver o sol nascer, ver o sorriso de uma criança ou de uma mulher. Claro que ele queria aquilo, ele era cego. Mas ele queria ser curado também de uma outra cegueira, né? Ele não queria apenas a cura física, mas ele sabia que Jesus também podia dar uma cura espiritual para ele, né? E aqui a lição... E ele tinha tanta consciência disso, Marlete, que quando Jesus o curou, ele não continuou onde estava e nem voltou para casa. Ele continuou seguindo a Jesus estrada fora, diz assim a Bíblia. Isso, tá? No caminho para Jerusalém ele seguiu. Isso nos mostra que a verdadeira educação, ela envolve conhecimento progressivo, porque não foi apenas, assim, ele conhecia Jesus de ouvir falar, e agora ele tinha a oportunidade de aprender aos pés de Jesus, né? Então ele resolveu seguir
Jesus para aprender mais e mais. Então, a educação é algo progressivo. Então, não adianta a gente querer achar que vai aprender tudo de Deus apenas vindo à igreja. Ou apenas lá no início, quando a gente tem um estudo bíblico e resolve se batizar, agora eu já sei tudo da igreja, já estudei sobre a morte, já estudei sobre a ressurreição, sobre a nova terra, já estou sabendo de tudo. Nunca. Eu tenho uns 2 anos de adventista, né? Uns 2 aninhos de adventista, ou menos, né? Uns 2 aninhos de adventista, e nesses meus 2 aninhos, eu nunca parei de aprender. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo uma lição nova. Então, a educação, ela é progressiva. Nosso cérebro não tem capacidade limitada de aprendizado. Gente, quanto mais estuda, mais vai aprender sobre Deus. Mas alguém teria um comentário a fazer sobre a lição? Então, baseado nisso que a Marlete estava falando agora há pouco, tá? Vamos então entender que eu não posso me acomodar, tá? Eu não posso me acomodar a ficar estático como eu estou agora. Eu tenho sempre que estar buscando. E aí eu posso até fazer algumas perguntinhas assim para fazer você pensar. Nesse período de pandemia, que você ficou muito tempo em casa, quantos livros você leu, tá? Quantos sermões você estudou? Quanto da Bíblia você se aprofundou em estudar? Ou apenas você ficou passando horas e horas em casa? Então vamos aproveitar as oportunidades, como Bartimeu aproveitou, para que ele pudesse então ter o contato com o mestre, a única chance que ele teria então, ou a última chance. E eu queria encerrar na parte aqui de sexta-feira com uma pergunta para a congregação, ou até mesmo quem estiver nos assistindo no YouTube também pode responder aí da sua forma, né? Que a gente vê aqui que Bartimeu, logo após ele ser resgatado da cegueira, ele continuou seguindo a Jesus, né? E ele desejava refletir a imagem do mestre, e isso não era algo simples. Eu pergunto para vocês, como que alguém pode se deleitar em buscar um padrão tão alto quanto o que Jesus defendeu ali no Sermão do Monte? Isso é possível? Quem gostaria de comentar para nós? Como é que a gente pode sentir prazer? Eu vou dizer para vocês, é possível sentir prazer, só para a gente entender mais a pergunta, em deixar o nosso trabalho, a nossa escola, as nossas coisas para fazer, a nossa casa para limpar, no sábado de manhã e vir para a igreja? Isso é deleitoso? É deleitoso, às vezes, para você que é líder, sair da sua casa 2h30 da tarde, porque tem uma reunião 3 horas na igreja? Isso é deleitoso? Quem é que gostaria de comentar diante desse contexto? Ninguém? Muito bem, o pessoal está tímido, né? Estão com medo de aparecer Acho que estão com medo de aparecer na internet, né? Mas, de fato, não é um padrão muito alto, né? É um padrão estipulado por nós, que é muito alto. Mas você só consegue ser grande quando você estipula grandes alvos. Se o meu sonho é possuir um Fusca e esse é o meu limite, eu só vou ter um Fusca. Ano 80, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não estou julgando, né? Tem gente que gosta de Fusca. Mas se o meu sonho e o meu padrão é ter uma Ferrari e eu busco isso, eu consigo a Ferrari. Então, assim, a gente a gente tem os limites que nós mesmos impomos, né? Então, o céu é o limite. Então, a gente precisa buscar, a cada dia, ter como alvo o céu. E buscar em Jesus o nosso maior exemplo para a nossa salvação. E aí nós voltamos, a Marlete, ao começo da lição, que nós falávamos sobre a natureza carnal e pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Com essa natureza, nós não conseguiremos alcançar os objetivos que Jesus traçou para a nossa vida. Mas, se nós rogarmos que Cristo nos capacite e que a sua justiça seja imputada em nós, nós alcançaremos
todos os objetivos e nos tornaremos cada dia mais e mais semelhantes a Jesus. Amém. E eu convido, então, nós já estamos encerrando a nossa escola sabatina. Eu convido a cada um de vocês a estar novamente no próximo culto, quer seja aqui de forma presencial, quer seja de forma online, para aqueles que ainda não podem estar conosco. Também nós estamos, não vamos poder agora, a princípio, realizar os cultos nos domingos e nas quartas, né, porque estamos tendo evangelismo online, mas em breve a gente vai divulgar quando que voltam a acontecer os cultos nas quartas e nos domingos, mas já convidamos para o sábado, todos que puderem, quer seja presencial ou remotamente, estarem conosco, né? Nós desejamos, então, a todos que tenham um bom restante de programação e vamos ouvir, então, uma mensagem musical. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim.
Cristo, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Tua palavra o Senhor colocou em nossas mãos e nos deu o Deus Espírito Santo para nos ajudar a entendê-la. Que boas lições aprendemos nessa manhã. Por elas, Senhor Deus, nós te rogamos que possam ficar gravadas em nossa mente. E não apenas isso, mas produzir as mudanças necessárias na nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, ter a coragem da mulher cirofenícia, a fé de Bartimeu, e buscar-te, Senhor Deus, cada dia mais e mais, até que nos tornemos semelhantes ao nosso amigo Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a adoração neste sábado, seja com todos os amigos aqui presentes, os amigos que estão nos acompanhando pela internet. Em nome de Jesus, agradecido eu te peço. Amém, Senhor.